Que situação é essa? Então a empresa vai lá, ganha uma licitação e paga as contas da Michele. Gente, é muito estranha essa história, viu, Mauro Lopes e Rebeca Mota? É muito estranha essa história. Vamos falar do nosso tema. Então é isso, olha, o Mauro Cid, segundo o COAF, movimentou 3 milhões e 200 em 6 meses. Segundo o COAF, evidentemente, a operação é incompatível com o patrimônio. Então, movimentar 3 milhões e 200 em 6 meses significa uma média de 530 mil reais por mês. Para quem recebe um salário de 26.239, é nada menos que 20 vezes mais do que o salário que a pessoa recebe. Se eu não estou enganado, acho que é essa conta mesmo. Só no dia 12 de janeiro de 2023, o Mauro Cid enviou 360, movimentou 367 mil. Eles estavam nos Estados Unidos. Então, aparentemente, foi dinheiro remetido para ou utilizado para sustentar o Bolsonaro lá nos Estados Unidos. A revelação chocante, efetivamente. Isso vai dar o que falar na CPI. A guerra na CPI vai se aprofundar com este assunto. E na esteira dessa revelação saiu esta aqui também, da COAF, que o Bolsonaro recebeu, de janeiro a julho desse ano, 17,2 milhões por PIX. 17,2 milhões por PIX. Este é uma questão. O relatório do COAF diz que provavelmente esse dinheiro de PIX é por conta da campanha que o Bolsonaro fez para, por causa do bloqueio de conta e tal. Mas imagina, 17,2 milhões, isso indica, por um lado, a força do Bolsonaro, o quanto tem de bolsonarista no país, porque eu vi na reportagem, a maior doação dessas aí é de 20 mil reais. Então, são provavelmente milhares e milhares de doações de valores pequenos para o Bolsonaro. Mas essa história está sendo investigada e, nesta madrugada, tanto o Carlos Bolsonaro quanto o Flávio reagiram, sentiram o golpe e reagiram, né, Pedro? Pois é, eles focaram muito na questão da quebra de sigilo, mas não explicaram nada, viu, Mauro? Agora, tem uma coisa que eu tá me intrigando desde quando eu vi essa informação, viu? A primeira informação, a primeira notícia que nós demos sobre essa campanha do Pix que estava sendo realizada foi no dia 24 de junho, né? 24 de junho. Começou essa campanha do Pix por volta do dia 20, mais ou menos, ganhou corpo ali nas redes sociais. E, em seguida, aí, deu uma baixada. Só que esse relatório do COAF, ele... Oi? Acho que eu estou fora. Acho que travou aqui. Não. Tá ok? Então, é interessante que esse relatório do COAF, ele é de janeiro ao começo de julho. Então, ele teria que ter recebido, num prazo de 10 dias aí, praticamente, muita movimentação. Eu estava vendo que são mais de 170 mil transações, né? Então, lógico que teve muitas doações de 10, 20, 30 reais, eu acredito nisso, nessa força. Mas é muito intrigante que seria interessante detalhar isso aí para ver o que vem antes. Porque 10 dias receber 17 milhões em PIX. Lembrando que o patrimônio do Bolsonaro é de pouco, que ele declarou no TSE ano passado, é de pouco mais de 2 milhões, né? Então ele recebeu um valor aí mais de 8 vezes do patrimônio que ele tem, em vez de pagar a conta dele ali, que é o que ele está devendo em multas, que não chega a 1 milhão, né? Ele, inclusive, investiu esse dinheiro. Tá muito estranha essa história, viu, Mauro, viu, Rebeca? Não, é isso mesmo. Eu vou ler um comentário aqui que eu dei risada quando colocou. Olha, do Juninho Rodrigues. Ele diz: em 6 meses eu movimentei 20 conto. É bem por aí, viu, Juninho? É bem por aí. E tem uma matéria do Plínio também, que foi ontem, né, Plínio, que você... Não, foi essa madrugada que saiu falando de uma outra empresa que repassou também mais de 32 milhões aí para parentes da Michele Bolsonaro. Então é muito dinheiro que rola nesses bastidores, né?
E a gente fez Cedro do Líbano, não é isso? Isso, é Cedro do Líbano, que recebeu, ganhou licitações aí, recebeu dinheiro da Codevasf, que é um nicho do Centrão, e para onde foi escoado aí muito dinheiro do orçamento secreto. E uma coisa que a gente falou aqui no começo, e que chama atenção, né, Mauro? É que assim, o esquema de rachadinha, tem gente que falou que não é nem rachadinha, é placa tectônica se mexendo agora, né? Mas o esquema de rachadinha que foi implantado pela ex-esposa do Bolsonaro, né, a mãe do Renan, Ana Cristina Vale, que começou no gabinete do Carlos Bolsonaro, tinha a mesma sistemática. Agora, o negócio é mais grave, porque a gente está vendo que o Bolsonaro, as contas da Michelle ali, inclusive de parentes da Michelle, eram pagos com dinheiro que eram repassados a esse Luiz, né, que é um dos militares presos, que fazia parte da equipe do Mauro Cid, por exemplo, por essa empresa que ganhou a licitação, e ela ia lá e pagava a conta da Michelle e da tia da Michelle. Então, peraí, que situação é essa? Então, a empresa vai lá, ganha uma licitação e paga as contas da Michelle. Gente, é muito estranha essa história, viu, Mauro Lopes e Rebeca Mota? É muito estranha essa história. O jornalista Levi Teles, aqui do Estadão, traz alguns números interessantes sobre essas transações de PIX. Ele diz o seguinte: primeiro, esses 17 milhões, pouco mais, né, na verdade foi mais do que 17 milhões arrecadados pelo Bolsonaro, equivale a 8 vezes a tudo que ele afirmou ao Tribunal Superior Eleitoral na última eleição a ter arrecadado em sua vida. Ele declarou 2,3 milhões em bens ao TSE na última eleição, e agora, por esses bens ou esses valores teriam sido multiplicados em 6 meses por 8 por conta das contribuições. Olha, segundo o relatório da COAF, foram 769 mil transações feitas para a conta do Bolsonaro nesses 6 meses. Então, as pessoas aqui estão falando de lavagem de dinheiro. Não sei, não tem nenhuma notícia ainda relativa à questão de lavagem de dinheiro. Eu prefiro ter uma certa cautela em relação a isso, pelo menos em relação ao tema do PIB, porque nós, na esquerda, passamos anos dizendo que a base do Bolsonaro na rede social era robô, e a gente foi descobrindo ao longo do tempo que, claro, tinha robô, mas o que tinha mesmo era gente, e muita gente de carne e osso. Então, vamos ver, né? Aqui o Breno Mendes dizendo: sabe o policial que matou a jovem na França? Que matou o jovem, esse jovem que, né, parou a França, né? Foram protestos durante mais de uma semana, 10 dias. Fizeram uma vaquinha para ele, da extrema-direita. A esposa sacou 1,6 milhões de euros. No caso lá, então, 1,6 milhões de euros, algo com 6 ou 7 milhões. A justiça disse ser lícito, mas não pode pagar, ela não pode usar para pagar as multas. Eu acho também que vai ser difícil considerar ilegal, ilícito esses PIX do Bolsonaro. É diferente a história do Mauro Cid, mas vamos ver, né? Tem muita água para passar debaixo dessa ponte, tem muito documento para pousar na sala do cofre, lá na CPI do golpe. Vamos ver como é que é a coisa. E dá uma raiva, Marcos. Dá uma raiva porque às vezes tem pessoas, né, pessoas comuns que abrem vaquinha na internet, às vezes para fazer um intercâmbio, para conseguir fazer uma faculdade, uma viagem, e demora muito tempo, às vezes nem consegue alcançar o objetivo dessa vaquinha, né? Nem consegue acessar nenhum valor. E a gente vê essa galera aí que já tem dinheiro, né, que já tem bens materiais à torta e à direita, e ainda, né, o povo ajuda, às vezes não tem nem alguém colocou aqui no comentário, às vezes não tem nem o que comer, nem o que comprar, mas está lá fazendo, né, o Pix para essas pessoas. É revoltante de ver. É isso aí. Ó, tem mais notícias ontem, pelo menos mais 2 notícias que atingem diretamente Bolsonaro, seu clã, seu esquema, sua biografia, sua trajetória, e podem complicá-lo cada vez mais. Olha essa aqui, fiquei muito impactado. O Palácio do Planalto, durante o governo Bolsonaro, escondeu
mais de 1.000 relatórios da ABIN e do GSI sobre a gravidade da pandemia do Covid-19. Gente, 1.000 relatórios. É muito, muito, muito forte. 1.000 relatórios. Tinha de tudo. Números da pandemia, vacinas, crise, tinha de tudo. E o Planalto sentou em cima, escondeu tudo para fazer de conta que não era grave a pandemia. Então, essa é uma questão importante, porque acabou, né, a CPI da Covid, mas esta revelação diz o seguinte, não é que a coisa foi feita por desconhecimento, não, foi feito de caso pensado. Eles tinham as informações todas, né? Tinham as informações todas. É muito grave esta informação. É realmente impressionante, impressionante. Né? E aí, por conta dessas seguidas derrotas, e evidentemente que Bolsonaro passou da ofensiva para a defensiva nos últimos meses, ele começa a ter problemas. Né? Segundo reportagem da Bela Megali, a direção do PL está preocupada com as eleições de 2024, vendo as lideranças políticas se distanciarem do Bolsonaro com o aumento da rejeição. Quem está surfando nessa onda, evidentemente, é o Centrão, o Arthur Lira e sua turma, porque o espaço da extrema-direita nas eleições municipais será ocupado pelos políticos fisiológicos, pelos políticos da direita fisiológica, então, que se aliaram ao Bolsonaro, mas que não necessariamente são identificados com o Bolsonaro. Vamos ver. Tem ainda também bastante tempo até as eleições de 2024, tem muita coisa para rolar.